Olá, bem-vindos novamente a mais um episódio de O Mindset, um espaço onde nós falamos um bocadinho sobre empreendedorismo jovem, de empreendedores jovens para outros jovens também. E também desmistificamos algumas ideias que as pessoas possam ter e ajudamos com algumas dicas que achamos que podem ser boas para ajudar a começar neste caminho que é o empreendedorismo. E hoje connosco temos então o João Mafra. Olá, João, muito obrigada por estares cá hoje. Pelo convite. Obrigada. Ora, o João então pode também falar um bocadinho sobre quem é o CEO da Adensi, uma agência de marketing de performance sediada aqui no Porto. Ele veio do Brasil para Portugal há cerca de 5 anos atrás, já montou anteriormente um negócio que faturou mais de 1 milhão de euros e neste momento tem no seu negócio atual uma equipa de cerca de 8 pessoas. Exatamente. É verdade, não é? Muito bem. Obrigado pela descrição. Parabéns também por este percurso. Acho que é um percurso espetacular. Obrigado. É muito interessante. De muito aprendizado. Acredito que sim. E por isso é que até também te queria perguntar, porque já tens assim um percurso também bastante diferente daquilo que nós estamos habituados. E eu gostava de saber, antes de tu montares os teus negócios, não é? Trabalhaste na Alemanha. Isso. E quão diferente é que essa cultura é da cultura, ou seja, a cultura empresarial, neste caso, é da cultura empresarial portuguesa? Ótima pergunta. Eu vou dar um passo atrás para dar contexto para o pessoal e poder explicar um pouco dessa trajetória fora e depois da trajetória em Portugal. Então, eu cheguei aqui no contexto, também depois posso falar mais sobre isso, mas no contexto de estudante, só que sempre tive o bichinho do empreendedorismo, já tinha picado ali em algum momento, que eu não sei qual, e nesse período, na reta final da universidade, eu tive a oportunidade de reta final, assim, meio para frente, tive a oportunidade de começar a trabalhar e foi logo na minha área, na parte digital, e era mais voltado para gestão de produto mesmo, da empresa, mas depois eu fui parar na área da performance e já explico como. E o que era a empresa, que era suíça, mas com o principal mercado, o mercado alemão? Era uma empresa que ela fazia toda essa parte de e-commerce, D2C, ela tinha múltiplas marcas. Para quem não sabe, o D2C é o Direct to Consumer. Ela tinha várias marcas e o processo dela era criar novas marcas. Era brutal. Quando eu entrei na startup, tinha 25 pessoas. Quando eu saí, tinha 125 pessoas. Meu Deus. Então foi um crescimento absurdo. Eles investiam 2 milhões de euros por mês em performance. Então foi uma grande escola para mim quando eu comecei a dar os primeiros saltos ali na área de performance, né? A parte de anúncios, dos ads, que hoje, por acaso, é o que eu empreendo. Mas essa foi a minha trajetória, assim, foi muito, posso dizer assim, exponencial dentro da empresa. Eu entrei como estagiário nessa oportunidade e quando eu já vivia na Alemanha e estava mais próximo da empresa, eu cheguei a gerente de produto. Okay. E aí foi quando eu larguei tudo, voltei para Portugal para empreender. E aí você me pergunta sobre a diferença entre os mercados e o mercado empresarial, pode assim dizer, de cada país. Eu acho que, em geral, a Europa ela tem um pensamento mais uniforme entre si do que se comparado com o Brasil, com os Estados Unidos, com a Ásia, mas ainda assim tem muita riqueza cultural aqui, muita diferenciação cultural dentro do próprio continente. E isso não é diferente entre Portugal e o mercado alemão. E o que eu via? O mercado alemão é o mercado mais rico, com poder econômico muito mais alto. E o mercado português é um mercado com poder econômico mais baixo e, de certa forma, muito peculiar. Que é um mercado com 10 milhões de pessoas, mas que é um jeito muito próprio de como funcionam as coisas. Então, ou você se adapta ou você não cresce aqui dentro. Então, quando você me pergunta qual que é a principal diferença, foi esse sentimento de que lá eles tinham muita facilidade de escalar em mercados de língua alemã, Suíça, Áustria, Alemanha. Portugal, sei lá, é menor do que a Suíça, do tamanho da Suíça, assim, proporcionalmente, mas não tem nada equivalente a Portugal. Outros mercados falam português, né? O português de cada mercado. Brasil, Moçambique, Angola, mas são mercados completamente diferentes. Todos completamente diferentes, sim. Pois, então, qual foi esse principal sentimento que eu tive? É que para crescer em Portugal, eu teria que entender de Portugal. Ok. Esse foi o principal insight que eu tive quando eu comecei a empreender aqui. E, por exemplo, também na forma como as pessoas trabalham. Mais na cultura, ou seja... Boa. Percebo. De técnica de trabalho, ou rigor, ou forma... O dia-a-dia, não é? Sim. Quão diferente é? Boa. O que acontecia na empresa... Porque o meu feedback vai ser tanto no contexto universitário, porque eu fiz parte da universidade na Alemanha, também, e no contexto de trabalho. Por quê? No aspecto de trabalho, nós éramos ali, quando tinha 125 pessoas, nós éramos tipo 40 nacionalidades. Então, é difícil pontuar que tipo de... Exatamente. Era uma mistura muito grande. E isso até muito um benefício maravilhoso.
teres ali milhares, não, mas muitas nacionalidades diferentes, traz-te uma bagagem de perspectivas diferentes, de formas de pensar diferentes, de saber mais sobre outras culturas que se calhar tu não terias se não tivesse estado naquela empresa. Uma loucura, era assim, ó, equipe de media buyer, né, de compra de mídia, gestão de tráfego, tinha sul-africano, tinha americano, tinha da Sérvia, parte de copywriter, tinha grego, tinha... Aí qual foi a perspectiva que eu tive? De que as culturas, elas têm cada um sua nuance, são muito diferentes entre si, mas de certa forma tem coisas que são em comum ao ser humano. E isso é enriquecedor de... Somos todos iguais, na verdade, não é? Exato. Ao fim e ao cabo você fala assim, olha, é de outra cultura, mas no final ali... E sobre a questão do comportamento profissional e tudo mais, o que eu senti no mercado alemão? Rigidez, muito mais sistemático, muito mais certinho. Aqui, e meio que o Brasil exponencia isso, que é aqui a malta dá um jeitinho. E no Brasil a gente ainda exponencia esse jeitinho. Ainda é mais malandro ainda lá. Mas aqui já começa esse jeitinho assim, tipo... Ou as coisas não são tão sistematizadas, ou existe burocracia ali, burocracia aqui que não faz sentido. E na Alemanha, me pareceu, na experiência que eu tive, principalmente universitária, falando para entender se falar só da cultura alemã, foi muito, assim, eu aprendi muito. Eu admirava e admiro muito a cultura alemã pela essa rigidez, por ser bastante sistemático, certinho, fazer as coisas como deve ser. E é lógico que eu estou generalizando, né? Claro. Tem gente... De todo tipo, em todo claro. lugar. Em todo o mundo também. Exato. Tal como também, por exemplo, essa rigidez também existe cá. Há pessoas que também têm essa rigidez cá, claro. Exato, mas o que eu quero dizer é o que é um mais fator geral. Cultural. Sim, né? mais... Você olha e fala, exatamente. A maior parte das pessoas são assim. Exatamente. Então, uma coisa mais que nós reparamos que não é só uma pessoa, são várias que têm essa forma de agir, não é? E tu foste um bocado no Brasil e eu gostava de saber como é que foi vir do Brasil cá para Portugal? Porque isso foi o primeiro ponto de partida antes de ir para a Alemanha. Exato. Como é que foi essa adaptação? Ou também, por exemplo, se calhar quando também vieste da Alemanha para Portugal, novamente a adaptação de culturas diferentes cá para Portugal, como é que foi? Então, eu costumo brincar que depois que eu tive a experiência, porque antes até de ir para a Alemanha eu fiz voluntariado aqui na Europa, tive a oportunidade de morar em Budapeste, em La Coruña, na Espanha. Então, eu comecei também já a dar esses passos de estar em outras culturas, igual você é muito mais do que eu nesse sentido, de várias culturas. Mas para dizer que eu comecei a me sentir muito cidadão do mundo, posso assim dizer. Tipo, olha, hoje eu tinha capacidade total de morar na Coreia do Sul. Okay. Sem grandes problemas. Meus amigos portugueses falariam, tipo, principalmente aqueles mais da terrinha, porque aqui vocês são muito assim, de gostar da terrinha, né? Aqueles, então, ficariam loucos com um argumento desse. Mas é verdade, porque a partir do momento que você sai da sua bolha... Porque a minha bolha não é Portugal, a minha bolha é o Brasil. E eu já furei a bolha com 19 anos. 20 anos, na verdade. Mas eu furei a bolha um pouco antes, que foi quando eu mudei para a capital do meu estado lá. Okay. Então foram passos, sabe? Eu não saí da casa dos meus pais para Portugal. Eu já morava 3 anos sozinho entre aspas, porque eu morava com uma tia na capital, lá onde eu estudava. E aí, qual que era o próximo passo? E por que eu fiz essa mudança? Porque eu queria explorar o mundo. Eu percebi que eu estava seguindo uma manada, no sentido de... E estava cursando engenharia numa ótima universidade, estava fazendo um estágio numa empresa multinacional, o meu gerente já tinha falado que eles pretendiam ficar comigo. Eu falei, deu ruim. Se eu entrar aqui, eu não saio nunca mais, porque tem um plano de carreira. Eu estava já seguindo, eu falei, se eu tenho que fazer alguma coisa diferente, se não é agora, não vai ser depois. Claro. E aí eu procurei como sair do Brasil, como fazer intercâmbio barato, blá, 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 blá. E dos primeiros lugares que aparece, aí já aparecia assim, universidades portuguesas aceitam o Enem. E o Enem é a prova para entrar, prova geral para entrar na universidade. E a universidade daqui aceita a prova de lá. Eu falei assim, então tem uma facilidade muito grande. Joguei minha nota para cá, passei no curso que eu queria aqui, que não era engenharia, era gestão, porque sempre gostei dessa ótica de business, desde que eu comecei a ler sobre isso. E vim cursar gestão, fiz gestão na Universidade da Beira Interior. E antes mesmo na metade da faculdade eu comecei a já trabalhar e depois empreender, enfim. Então foi uma excelente adaptação, foi bom porque já tinhas ou seja, já tinhas expandido a tua zona de conforto. Depois expandiste outra vez. É isso. E depois só continuaste a expandir e cada vez mais até ao ponto em que tu agora dizes mesmo, olha, eu posso ir para qualquer lado, eu não tenho problema, eu adapto-me porque... Exatamente, me sinto assim. Eu vejo Portugal, até brinco isso muitas vezes, que parece para mim casa de vó, sabe aquela casa que se sente confortável, Sim. mesmo não sendo sua? Sim. É o que eu sinto sobre Portugal, então eu quero montar a minha base aqui. Mas assim como você tem uma empresa que é disponível para o mundo todo, para atender o mundo todo, é esse caminho que eu quero traçar com a Iris.
e quero que isso faça, né, que eu tenha que desbravar muito mais mercados. Mas com a base em Portugal, até porque geograficamente é super estratégico, porque a gente está quase no centro do mundo, assim, por assim dizer. É um bocado, e está também um bocado localizado numa zona em que também ninguém te quer muito chatear. Está ali um bocado a nível, nas coisas negativas, não é? Geopolítica é muito interessante. Está ali num Portugal, canto, né? bom, não é? Ninguém... Super afável, ninguém briga com Portugal não briga com ninguém. Então, e um bocadinho assim, exatamente. Espero que se mantenha assim também. Mas olha, tu falaste-me também que infelizmente existe um bocado um preconceito um bocadinho grande em Portugal relativamente a pessoas brasileiras, ou pessoas que vêm do Brasil. Como é que tu combateste ou combates, ou como é que isso está... Como é que tu enfrentas isso neste momento? Boa pergunta. O que eu costumo dizer? Esse preconceito que existe não é tipo específico com o brasileiro, claro. É com pessoas de fora em geral, e isso acontece em todo lado. O que acontece com o brasileiro é que cada vez tem mais. Então a mesma coisa na Alemanha tinha muita gente da Turquia. Então existia um preconceito maior com pessoas da Turquia. Mas eu vejo que na verdade, se fosse pegar assim, um parâmetro, se fosse pegar uma amostra grande de pessoas, na minha visão, existe muito mais pessoas que são super afáveis e que adoram a cultura brasileira e que adoram pessoas do Brasil do que propriamente aquelas que têm esse pensamento contrário. Na verdade, para mim, as pessoas que têm esse nível de pensamento, elas têm um nível de consciência muito baixo sobre outras culturas, sobre o mundo, também como ele funciona, e um nível de inteligência mais reduzido ainda. Para não falar num podcast que são pessoas burras, né? Que poderia soar mal. Mas para dizer o quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi muitos amigos virem para cá, e é importante fazer esse disclaimer, sabe, Sofia? Porque eu vejo pessoas vindo com essa mentalidade, porque foi isso que me venderam. Tipo, olha, português não gosta de brasileiro. E eu encontrei justamente o contrário, entendeu? Tem vários amigos daqui, minha mulher é daqui, eu tenho parceiros estratégicos que são daqui, que eu confio, assim, plenamente. Então, é muito sobre como você se posiciona, porque eu vi amigos meus chegando aqui e se fechando na bolha dos grupos de brasileiros que eles fizeram. Tinham essa ideia já preconcebida. E eu fiz o caminho justamente contrário. Eu falei, não, eu vou fazer um exercício de cavar amizades, cavar oportunidades, cavar relação com pessoas daqui, aprender sobre a cultura. Eu dou um exemplo muito ridículo, mas que representa muito isso que eu estou falando, que eu vivia na época da universidade, no primeiro ano, numa espécie quase que a gente chama no Brasil de república, que é quando vive um monte de estudante junto. Eu vivia com 6 amigos numa casa de 6 quartos. E aí, muita gente passava por lá. A gente estava sempre fazendo coisas na casa. Estava sempre cheia a casa, sempre não é? Cheia. Mesmo porque a casa de baixo também era nesse sistema. Então a gente estava sempre trocar. Que bom. Isso é uma experiência também muito gira. Mas era todo mundo BR, todo mundo brasileiro. Então tinha pouca essa conexão com a cultura. Então eu furava a bolha da casa para poder conviver com outras pessoas. É um exercício que eu tomei a opção de fazer. Muitas vezes o pessoal não fazia. E, por exemplo, chegou o pessoal de Erasmus. A parte de baixo era todo Erasmus, então era rotativo. Que eram brasileiros que vinham para ficar 6 meses, não para morar, era só para ter experiência de Erasmus. E eu lembro de uma ocasião em que uma menina, uma rapariga virou, ela era lá do sul do Brasil, ela falou assim, a gente podia, já que vai ter o evento à noite, comprar as bebidas do evento. Ok, normal, vida de estudante. Aí falava assim, aí um colega falou assim, a gente podia comprar a litrosa, porque rende mais. Ela, o que é litrosa? É como litrão no Brasil, a gente chama de litrão. Aí ela começou a rir, tipo, aqui falam litrosa. Aí eu fiquei olhando pra ela, tipo assim, mas por que você tá achando piada? Porque qual que é a moral da história? A pessoa, ela chega numa cultura alheia e não aceita. Não aceita, ela quer impor a cultura dela. Ah, não, mas litrão que faz sentido. Por que litrão que faz sentido? Se eles vão lá, eles vão falar, não, litrosa que faz sentido. Entende qual que é Eu acho que estás a dar um exemplo tão simples, mas tão importante. Porque é mesmo isso. Eu acho que, lá está, este podcast chama-se o Mindset por um motivo. Porque para nós, e as pessoas estão a achar, mas porquê que o João está a contar esta história? Isto não tem nada a ver com empreendedorismo. Não, isto tem. Porquê? Porque tem tudo a ver com a forma como nós pensamos, a nossa mentalidade, a forma como nós vamos trabalhar, tudo tem a ver com a nossa mentalidade. Eu acho que é mesmo muito importante nós mantermos uma mentalidade que é o contrário do que essa pessoa E essa foi a fazer. A ponte que eu fiz quando eu comecei a empreender. Exatamente. E isso eu já fazia de forma inconsciente, por opção. E quando eu comecei a empreender, foi ou era sim ou não ia. Em que sentido? Quando eu vou fazer uma reunião comercial, quando eu vou apresentar um projeto, um produto, o que é que seja, eu vou falar na linguagem daqui. Não adianta eu querer vender litrão se aqui compra um litrosa. Exatamente. Então, esse exemplo é mesmo para isso. Você fez a ponte certinho e eu amarro agora, que é, nesse momento, numa coisa tão simples, eu já enxergava como a maior parte dos brasileiros que estão aqui
faziam, que era querer chegar e impor, e isso causa uma sensação mais ainda de imposição pelo fato de ser um país que consome tanto a nossa cultura. E aí a malta pensa assim, uma vez que consome, então eu não preciso me esforçar para estar na cultura dele, porque ele já entende a minha. E aí que tá, quando você se esforça, você se diferencia, você cria rapport, você cria conexão. É empatia. É empatia, é mesmo verdade. É isso. Então, já que estamos aqui a falar também um bocadinho sobre empreender quando nós somos mais jovens é um desafio muito grande. Eu gostava que tu me falasses um bocado sobre algumas das maiores dificuldades que tu já passaste ou que estás a passar como empreendedor jovem. Bom, agora como eu tenho entradas e um bigode, eu consigo disfarçar mais a juventude. Mas quando eu comecei, era bem mais difícil, porque eu tinha cara de mais novo, né? Tipo, sei lá, eu comecei há 4 anos, eu comecei com 22 anos a empreender. E naquele modelo anterior, que você explicou que já teve um volume de faturação muito alto, que era um modelo que era de dropshipping, que era um modelo super... que trazia muito volume, pouca margem, e eu me identificava pouco com o modelo. Foi por isso que depois eu fiz a pivotagem, a transação do modelo de negócio. Mas para dizer o quê? Para dizer que os desafios iniciais que eu enfrentei quando eu trabalhava com produto era que, por exemplo, eu comecei a exportar da China. E a China é o seguinte, você tem que ter bons contatos para controlar a qualidade do produto. A gente sabe que hoje já tem fábricas e produtos, né, o próprio iPhone que você tem aqui, ou o Mac, parte dele foi produzido na China. Tá todo mundo bem tem qualidade muito boa na China. Já não é aquele... Não é aquela coisa, chinês é ruim. Mas você tem que ter as relações certas lá. Eu exportando da China, eu tinha pouco controle sobre a qualidade do produto, né? Porque eu tinha só o contato digital com o cliente, não tinha capacidade de visitar, de fazer essa apuração do produto. Então eu busquei parceiros aqui em Portugal. Aí você imagina, por exemplo, te dar um exemplo de uma marca que a gente desenvolveu que era de calçado. Imagina eu, de fora, 22 anos, com uma cara de 18, chegando numa fábrica do senhor Manel, que trabalha com aquilo há 60 anos, que fatura imenso, e aqueles empresários super tradicionais de São João da Madeira, para falar assim, olha, bater na porta dele e falar, eu quero revender seu produto na internet. Ele nem sabe direito como é que a internet funciona. Então, por exemplo, te dar um exemplo onde a minha juventude e o fato de eu ser de fora funcionaram muito como barreira nesse sentido, mas não digo que é nada voltado, é porque era de fora, nada disso. Acho mesmo porque é difícil você credibilizar nesse sentido alguém que é novo, a não ser que essa pessoa mostre resultados. Então, eu acho que o argumento de não consigo porque eu sou novo, ele vai por terra quando você é bom no que você faz. Porque se tendo as primeiras oportunidades de demonstrar isso, isso vai se transformar em prova social, que vai fazer com que você venda para aqueles clientes mais difíceis. Porque no início tem gente que também nem leva isso em consideração, principalmente no fator digital. Que eles sabem que a nova geração é quem domina mais o digital. Então... E eu até ia dizer isso, é que eu, por acaso, também me fizeram essa pergunta recentemente de mas e contigo, que tu não sentes que essa barreira jovem é? Claro que já senti, claro que às vezes eu se calhar escolho uma peça de roupa determinada para parecer um bocadinho, ou maquilho de uma forma para parecer um bocadinho mais velha, para as pessoas também não acharem que tenho, sei lá, 18 anos ou 16 ou o que for, não é? Tipo, você passa bem por 18, 20 exatamente, anos. E não é o caso, e eu acho que por vezes também tenho um bocado de cuidado disso com a aparência, porque de facto às vezes há pessoas que a quem ainda faz a diferença. No entanto, recentemente até tenho tido um feedback completamente diferente desse, que é, não, nós queremos trabalhar convosco porque vocês são jovens e vocês é que percebem desta área, porque vocês cresceram com esta área. Mas não é essa a realidade, e hoje tivemos algumas conversas, já tive também com outras pessoas, por acaso hoje tive uma conversa dessas, em que já me disseram, não, olha, connosco é horrível, connosco se eu não tiver 60 anos de experiência, eu não sou ninguém. E ouvir isso também é um bocado assustador, porque lá está, por isso é que este podcast está aqui, porque é para desmistificar um bocado isso, porque eu sou muito da opinião de que a experiência não é só a quantidade de anos, é o trajeto, é o background, é o percurso que nós... É como é que nós chegamos onde chegamos, é todas as coisas que quando nós passamos por elas, nós conseguimos tirar o bom e não o mau. Isso que você falou é muito interessante, porque na minha visão, e aí eu estou dando só a minha perspectiva, o fator tempo ele não é proporcional ao fator experiência. Exatamente. Porque tem muito a ver com a intensidade. Então, por exemplo, o fato de eu ter tido a oportunidade de trabalhar numa empresa que investia tanto em performance, ela me cortou
tempo, uma curva de aprendizado gigante. E tem gente foi muito alto, foi muito rápido. Porque era muito budget, era muita coisa para testar e Exatamente. muita gente experiente do meu lado. E aí é aquela questão, tem gente que vive 10 vezes o mesmo ano, ao invés de viver Exatamente. 10 anos de experiência. Exatamente. Enquanto a gente pode ter a possibilidade de, em um ano, viver 10 anos diferentes ali dentro. E nenhum de dos tanta percursos intensidade. está errado. Simplesmente são realidades, não é? É isso. Eu acho que também não podemos, entre aspas, dizer mas há pessoas que não conseguem aprender tudo em 6 meses ou 1 ano. Não, eu acho que há determinadas situações em que por acaso acontece correr super bem para aquela pessoa, por exemplo, o teu caso, e tu teres uma situação excepcional em que tu aprendeste muito e ajudou-te a crescer 5 vezes mais do que aquilo que estavas à espera. E acho que quando nós temos situações dessas, nós temos é que abraçá-las. Totalmente. E realmente ingressar nelas. E eu gostava de falar de outra coisa, agora, também. Introduzir aqui um tema um bocadinho diferente. Okay. Que é uma das coisas que, pelo menos para mim, mais me traz novos clientes, novas oportunidades, novos projetos, é o networking e é criar contactos, é ganhar mais contactos. E eu sei que tu já me falaste nisso muitas vezes, que é também para ti algo muito importante. Mas é muito difícil de começar isso. Não é? Os primeiros contactos são, se calhar, os mais difíceis. Por vezes, depende de pessoa para pessoa, mas por vezes podem ser os mais difíceis. É totalmente a como rota... é que tu davas a volta? Boa. É totalmente aquela questão, assim, fazendo uma brincadeira, a rota do foguete, né? Os primeiros metros são os que têm mais atrito. Exatamente. E na vida do empreendedor é muito parecido com isso. Sobre essa questão, eu vejo 2 lados da moeda. O network, o relacionamento, provavelmente isso é difícil. Dificilmente é difícil, assim, o que eu quero dizer é muito improvável que você consiga o mesmo nível de qualidade de lead que você consegue no network, numa mentoria, numa troca que você tem pessoal, frente a uma coisa que tem volume. Por exemplo, uma estratégia de performance para meter volume mesmo no seu funil e atender vários leads por dia. Porque o nível de contato dele com você, o nível de conexão, o nível de... do que ele sabe do seu track record e tudo isso é muito menor do que uma pessoa que convive com você, que está próxima e vê o seu trabalho. Então, por isso que essa questão do network é muito poderosa para qualificação. Só que ela não tem volume, você não consegue estar em todo lado ao mesmo tempo. Exatamente. E fazendo contato sempre. Então, para você, no nosso caso de agência, a gente não chega a uma agência a 1 milhão de faturação com network, entendeu? Talvez chegue porque 1 milhão ainda é a realidade, assim, palpável. Mas mais do que isso, provavelmente você vai precisar de volume. Não é só isso, também acho que por exemplo, hoje em dia o marketing digital quase, não todas as áreas de marketing digital, como é óbvio, mas algumas partes do marketing digital são um mercado de venda 24/7. Tu estás a vender online 24/7. Não é só no website, não é só, mas também nas redes sociais, mas também no marketing de performance. É 24/7. E lá está, o que estás a dizer é um sítio que está a chegar a muitas mais pessoas do que se for só uma pessoa a chegar a um espaço físico de networking. Ou seja, eu acho que isso é uma extremamente grande valia. Mas lá está, tudo que tem convenientes tem inconvenientes. Claro. E, por exemplo, se calhar o mundo digital, e agora isto quase falando um bocadinho contra nós, mas ao mesmo tempo o que eu quero dizer com isto é falando contra nós, mas é preciso ter os dois, ok? É preciso ter essa ideia. Mas ok, o networking é muito importante porque tu crias relações, como estavas a dizer, próximas e relações que se calhar até são um ponto de partida que tu precisavas, mas depois tu vais precisar, e até ouvi isto recentemente num podcast com uma empreendedora muito interessante que estava mesmo a mencionar que hoje em dia, há 10 anos atrás montava-se um negócio e com pouco marketing ou só um comercial ou só um bocadinho de trabalho aqui e ali, chegava-se longe. Hoje em dia, com a quantidade de concorrência, as empresas tantas born global e tão competitivas no mundo, tu não podes só fazer uma empresa e ter um bocadinho um comercial e aqui fazer uma coisa ou outra. Não, tu tens que ter todo um trabalho de casa extremamente detalhado. Você deu a resposta do porquê disso na hora que você formatou o seu raciocínio, porque se você imaginar uma agência há 30 anos atrás, ela estava competindo a atenção dentro do bairro, do bairro, do distrito Exato. dela. Hoje ela compete em Portugal todo no mínimo. Então ela então se ela ainda estiver atendendo e o mundo, porque tem gente de fora que pode atender o mercado daqui. Exatamente. Então ou você se profissionaliza nesse quesito ou você fica para trás. Mas então, olha,
nós falamos aqui um bocado de networking e do mundo. E o Brasil, de facto, é capaz de ser um dos mercados com maior visão de marketing e super atualizada e muito mais avançada para Portugal. Por isso, porquê é que vieste para aqui? Porquê é que trabalhas o marketing digital aqui sabendo isso? Ótima pergunta. Na verdade, eu vejo muito valor no mercado português no sentido de tem muitas empresas sólidas, tem muitas empresas com bons produtos e bons serviços e que usam um pouco das ferramentas que poderiam estar usando para crescer e para desempenhar um papel diferenciado dentro do mercado delas. E o que a gente faz acaba por potencializar isso. No Brasil, tem muitas empresas fazendo, assim como muitas empresas aderindo, e a capacidade de escala é gigante. Mas uma vez que eu tinha essa vantagem competitiva de conhecer de outros mercados, eu tomei a decisão de focar naqueles mercados em que muita gente talvez não estivesse olhando para eles da forma que poderia. E o que você falou há um tempinho atrás agora no nosso episódio foi muito interessante, eu faço aqui uma comparação que tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu comecei a ver muitas vezes o ser brasileiro como uma vantagem competitiva na quesito marketing, porque aqueles que têm um nível de consciência maior sabem que o mercado de lá é mais maduro e o que eu digo numa reunião comercial é, por exemplo, que eu uno o melhor dos dois mundos. E é verdade, porque eu tirei muitas formações, eu bebo muito do mercado brasileiro, conheço como a lógica funciona e implemento para a realidade daqui. Então eu brinco mesmo com o cliente, com o lead, olha, aqui a gente tenta fazer o melhor dos dois mundos, mesmo porque eu tenho uma equipe diversificada a nível pessoas de lá, pessoas daqui, uma pessoa de Guiné-Bissau. Então isso hoje eu uso como vantagem competitiva, ser do Brasil no meu negócio. Por mais que eu não atenda o mercado de lá ainda, porque eu pretendo no futuro ter uma estratégia, mas para entrar em grande no mercado de lá, mas também, assim como aqui, tem muitas nuances que tem que ser levadas em consideração para fazer dar certo lá. Mas é muito diferente. Gostava que falasse um bocadinho também do mercado brasileiro. Achas que é muito diferente do português? Apesar de nós termos, claro, fundamentos similares, não é? Históricos. Achas muito diferente? O que eu vejo no Brasil? O Brasil ele tende a imitar muito a América, os Estados Unidos. Então a gente tem... Por causa da proximidade, talvez também... eu não sei... assim, eu adoro o podcast de geopolítica. E onde eu fui encontrar um pouco da resposta para isso é justamente na influência política, né, geopolítica que os Estados Unidos teve na formação do Brasil. Porque é uma cena dos Estados Unidos, eles se metem em tudo quanto é assunto no mundo. Sim. E com o Brasil não foi diferente. E meio que existiu sim essa lavagem cerebral, não no mau sentido, porque a gente consome, a minha infância toda, quando ainda era, locação de vídeo, de DVD, na época. Ou antes, o VHL, aquelas... Exato, sempre foram filmes americanos e os Estados Unidos ele é o maior case de marketing que existe. Então, para o Brasil, os Estados Unidos é o Brasil que deu certo, entende? Porque é um país continental, com poder de compra gigante. Tem outras coisas que a gente sabe que são ruins, né? Comparado com a Europa. Nada então, o nível de segurança, a mentalidade, o fato de eles não saberem nada do resto do mundo, isso tudo soa um pouco, assim, contra eles. Mas a gente não tem essa percepção no Brasil. Para o brasileiro, e aí eu falo por mim e pela minha realidade, sem querer incutir em outras pessoas o meu pensamento, mas da realidade que eu conheço, é muito essa lógica de que lá que é bom, porque a gente tem muito essa síndrome de vira-lata de o que é de fora que é bom, ao contrário da Europa, que vocês pensam que o que é daqui que é bom. Então, para dizer o que nesse sentido da diferença? A gente é muito consumista, então o marketing é muito mais agressivo. Claro. E como tem muito mais gente, você pensa, você tem uma amostra de 200 milhões de pessoas para testar campanhas, estratégias, tudo que for de marketing, e você tem micromercados, um mercado de 10 milhões aqui, um mercado de 60 milhões aqui, um mercado de 80 milhões aqui, entende? Que cada um funciona de um jeito. E tem quase um marketing regional para cada um. Quase um marketing regional, então esses lados não se comunicam. Exatamente. Lá é tudo uma grande bolha, muito agressiva a nível de consumismo, porque, mas o poder de compra é baixo no Brasil. Depende, porque o rico lá é mais rico do que o rico daqui. Só que a população média tem menos poder de compra que a população média daqui. Só que a gente tem um negócio que chama parcelamento e crédito enraizado na sociedade. Tipo, um bocado por causa do forcing lá está, da ideologia americana, não é? A ideologia americana. Você tem que consumir para ser melhor. Então, te dou um exemplo. Da última vez que eu fui lá, eu estava parado no sinal, tinha uma mulher entregando panfleto com um iPhone 14 Pro no bolso. E eu pensei assim... com certeza ela dividiu de 48 vezes e não tem nada com isso. Mas para dizer o quê? Prioridades. Tipo, as pessoas às vezes preferem ter um item de consumo. Então você imagina, para uma campanha de marketing, para uma empresa, vender em volume
é, assim, algo extremamente necessário, porque tem público para isso. Então, isso te dá mais insumo. E aqui é mais... As pessoas são mais, assim, tipo... É um marketing muito não... menos agressivo mesmo. Sim, exatamente. Não intrusivo, era essa a palavra que eu queria dizer. Tem que ser um marketing não intrusivo na Europa. E não é só Portugal, é na Europa. Na Europa, é muito... Isso é uma coisa que se nota muito também. Eu acho que o tipo de marketing que nós fazemos quando trabalhamos com mercados como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido às vezes também... É mais agressivo. É muito mais agressivo do que é, por exemplo, no resto da Europa. Até nota-se também com a quantidade de investimento que as pessoas fazem em marketing. É muito mais reduzida normalmente, não é regra geral, na Europa do que é, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos assim, não há negócio se não houver marketing. É isso. É muito agressivo e o Brasil acompanha isso. Então é mesmo por isso. Acho isso muito interessante, não sabia. Mas olha, também queria saber um bocadinho mais sobre a tua vida profissional e a tua carreira e como é que esse percurso foi. Um momento que tu achas que tenha sido mesmo muito significativo, que tu gostavas de partilhar connosco e que se calhar até pode acrescentar aqui um bocadinho de valor a quem esteja a ver este episódio. Boa. Então, um momento que foi extremamente marcante para mim foi esse momento de pivotagem de modelo de negócio. Por quê? Porque como a empresa anterior tinha um modelo de negócio que trazia muito volume, a gente atraiu, né, a atenção de investidor, ok? No caso, investidor mesmo conhecido, não era coisa de fora. Então, eu tive um colega que entrou de sócio na antiga empresa, só que a sociedade não deu certo. Ele investiu na empresa e tudo mais, só que a sociedade é uma coisa delicada, tipo um casamento mesmo, quem diz isso tem razão, e aquela sociedade não funcionou bem. E eu tive que recomeçar. Quando eu fui recomeçar, que foi essa pivotagem, eu peguei naquilo que era a minha vantagem competitiva. Então, para todo mundo que assiste a gente e não é um empreendedor ainda, mas sente essa vontade, uma das coisas que foram cruciais para eu construir algo que eu acredito imenso, e você tem que acreditar muito naquilo que você está desenvolvendo, entende? Porque antes eu tinha um modelo extremamente, não era lucrativo, mas com extremo volume. Cheguei a ter 20 pessoas na empresa com 23 anos, então muitas responsabilidades. Só que no fundo eu não acreditava tanto no modelo, entende? Isso faz toda a diferença. Eu peguei na vantagem competitiva que eu enxergava e no João enquanto profissional. Então, o que a pessoa por trás do empreendedor ou do prospecto empreendedor, daquela pessoa que quer se tornar, o que ela faz bem? Onde o coração dela bate mais forte? E eu comecei a fazer esse exercício. E eu percebi que a parte de performance, a parte de anunciar, a parte de vender, sabe, comercializar, entrar no negócio, ajudar ele a crescer, porque ele já tinha algumas coisinhas de serviço dentro da estrutura. Eu pensei, aí está uma vantagem competitiva minha, eu vou focar minha energia aí. Quando a gente desfez a sociedade, eu pivotei, criei a eles, né? E comecei a vender o serviço para ajudar outras empresas a crescerem. E eu percebi que isso me dava muito tesão, como se diz no Brasil, pica, como se diz aqui. E foi muito mais fácil para mim escalar depois de eu perceber que eu estava alinhado com os meus valores e com aquilo que eu acreditava. Então... Isso é muito interessante. E tu estavas aqui também a falar disto, de tu montaste uma empresa, tinhas 20 pessoas e até já me falaste anteriormente, noutro momento em que estávamos a falar, que tu deste scale down na quantidade de pessoas, porque agora tens efetivamente 8 pessoas. E eu acho que, não estou a dizer necessariamente que foi um erro ou que for, mas nós quando somos empreendedores, nós temos recorrentemente que... Não, mas foram uma sequência de erros. Foi uma sequência de erros. Lá está. Pronto, nós temos que tomar uma série de decisões que às vezes não são as decisões acertadas. E nós temos que aprender com os erros, mas não desistir, não é? Eu sinto que estou sempre a dizer isto neste podcast, mas é mesmo verdade. Acho que uma das coisas que muito diferencia o mindset de empreendedorismo e de empreendedor é errar, mas nunca desistir, continuar. E quase ser um... Eu já ouvi dizer isto, alguém já me disse isto, mas é quase ser um louco por acreditar tanto em nós. Pá, não quero saber se os outros não acreditam em nós. Eu acredito. É isso. Confiança é essencial. É quase... Pá, não quero estar a dizer esta palavra porque até pode soar mal, mas é quase ser egocêntrico ao ponto de acreditar muito, muito, muito em nós e saber que vamos conseguir chegar lá. Mesmo que vá contra toda a gente. Totalmente. Porque é isso, é errar e uma pessoa às vezes começa a pensar, erramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, se calhar alguma coisa não está mal. Mas isso não é bem assim, porque se nós olharmos para os melhores casos de sucesso de empreendedorismo do mundo, eles erraram para aí umas 20 vezes e só depois é que conseguiram. Ora, a J.K. Rowling
Sim. a autora de Harry Potter. Acho que ela, Ela foi recusada não sei quantas vezes. Não sei, foram mais que 10, pelo menos. Acho que foram 20 ou 30 até, não sei. Mas foi assim um número bastante alto. Total. E ela, hoje em dia, é o sucesso inacreditável que é. E isto só mostra, ela entre aspas, foi louca o suficiente para acreditar sempre nela, mesmo com toda a gente a bater-lhe a porta e a fechar a porta. Esse fator confiança, ele é um fator em comum entre muitos empreendedores de sucesso e o erro, para mim, é onde traz aprendizado. Recentemente, eu estava conversando com um empresário que eu conheci, que é um empresário brasileiro que investe aqui em Portugal, e eu cheguei nesse momento que eu contei dessa história do quase quebrar e pivotar. Eu até falo que eu quebrei, porque eu quebrei a ideia, entendeu? A gente não continuou com a empresa. Ainda tinha algum caixa, mas a gente não continuou. Então, falhou. E não tem problema nenhum em falhar, porque eu sabia que eventualmente isso ia acontecer. E que bom que aconteceu com quase 24 anos, entendeu? Porque ele falou exatamente isso. Ele falou assim, João, agradece esse ocorrido. Comigo só foi acontecer com 38 anos. E hoje ele tem 60. E aí já há uma responsabilidade muito maior que se tem. Muito mais. Você não sabe qual a estrutura que tinha. Exato. E para família, mim casas para pagar, dívidas, o que for. Que é uma responsabilidade muito maior. Muito maior. Não é? Por isso que empreender não é para todo mundo. E não tem problema. Tem outras formas de você ter um lifestyle muito legal, muito interessante mesmo. Empreender tem que ser para quem realmente sente que é para ele, tem tesão naquilo que está fazendo, porque tem outras formas de você ser muito bem sucedido também. E não só, eu acho que também estavas aí a falar de uma coisa que não é para toda a gente e também é outra coisa, que é só porque não corre bem à primeira, que era o que eu estava a dizer, errar, mas vamos imaginar, sou empreendedor, monto um negócio, não corre bem, vou desistir? Não. Vou continuar. Vou dar outra vez, vou procurar outras ideias, experimentar outra vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até conseguir. Totalmente. E claro que não podemos cometer os mesmos erros 2 vezes. É isso que nós temos que aprender, ok, fazemos uma coisa, não correu bem, ok, agora já sei que não posso fazer isto, porque se fizer isto pode acontecer, mas então como é que eu vou dar a volta ao assunto? Não é? Como é que eu vou descobrir o que fazer? É só testar. E esse ponto que você está trazendo é muito importante, principalmente para quem está começando, para quem está numa fase inicial, porque o que me fez bloquear as possibilidades de insucesso nesse novo projeto, que já agora está com 2 anos, mais de 2 anos, foi literalmente me associar aos mentores certos. Se naquela altura, na primeira empresa, eu tivesse mentores, eu não tinha cometido 90% dos erros que eu cometi. Então isso faz você atalhar, você ter mentores, você ter pessoas certas próximo e você trocar ideias, porque todo mundo fala isso, é verdade, é uma jornada solitária. Quando você empreende, você não está reportando a ninguém o que você está fazendo. Então é muito importante você estar em grupos onde você discute o que você está fazendo com pessoas que têm mais experiência que você. E que está a traçar, se não objetivos iguais nunca, mas similares, não é? É isso, estão no mesmo ecossistema. Aquele hunger for more, não é? Sempre querer mais, sempre querer mais, sempre escalar e lá está, eu também acho que é rodear-nos de pessoas com esse mindset e é engraçado porque em tempos no passado já me disseram mas eu já não me dou muito bem com aquela pessoa porque aquela pessoa está a pensar aqui e eu estou a pensar ali. E eu na altura, muito mais nova, se calhar nem sei, adolescente, se não me engano, e eu pensava, mas porquê? Acho que podemos aceitar todos, mas eu agora consigo perceber essa ideologia que é mesmo se nós queremos percorrer um caminho na nossa vida, nós temos que rodear-nos de pessoas que, das duas uma, ou rodeiam-se desse caminho também, ou aceitam tanto que até puxam por ti para tu continuares com esse caminho. Porque nem toda a gente também tem que ter o mesmo caminho, não é? Também temos que... Claro. Mas que nos puxam muito por nós, ao ponto de também puxar por ti para continuares nesse caminho. Isso é essencial. Eu acho que sim, acho que é mesmo muito importante. E eu por acaso ia-te perguntar disso do solitário, tu falaste nisso antes de perguntar, mas então eu pergunto outra coisa. Como é que tu conseguiste dar confiança... como é que conseguiste confiar noutras pessoas neste meio? Porque também confiar noutras pessoas e abrir mão... no sentido de mentores ou de pessoas que trabalham com? Os dois, porque abrir mão de confiança quando se trata de dinheiro, de empresas, de às vezes segredos de negócio, que não é fácil, entendi. Não é? É aquilo que estávamos a dizer um bocado. Hoje em dia escolher um parceiro é quase como um casamento, não é? Sim. Quase não, é um estilo quase de casamento, digamos até, porque tens contratos, tens responsabilidades, não é? Portanto, é preciso confiar muito na pessoa. Como é que tu passaste por essa barreira? Porque confiar não é fácil. Há muita gente que ainda tem muito medo de confiar em mais alguém para crescer mais. Total. Além da geopolítica, como
um dos assuntos que eu gosto de ouvir, eu também gosto muito de ouvir sobre essa questão de relacionamento com as pessoas, da filosofia, assim, do ser humano, entender o ser humano. E uma das coisas que eu aprendi na minha trajetória foi: mais vale pessoas que têm valores parecidos com o seu do que propriamente só pessoas que são tecnicamente geniais ou o que é que seja. Porque coisas técnicas a gente ensina, certos valores não. E até essa experiência de sociedade que eu tive, a gente tinha esses valores parecidos, só que a gente tinha um contexto muito diferente. E isso é muito importante levar em consideração. Porque essa capacidade, você usou a expressão, né? Eu não sei se foi hunger for more. Sim, hunger for more. Exato. É literalmente essa junção entre os valores parecidos, o mesmo sangue no olho, a vontade de crescer, tudo isso, você dividir esses pilares e levar em consideração na hora de ter um parceiro, na hora de ter um mentor, na hora de contratar alguém, isso eu levo muito a sério na contratação, essa questão dos valores. Obviamente que a gente contrata muito pelo fator técnico, mas a gente tem muitas perguntas para entender o que aquela pessoa valoriza, como ela enxerga o mundo. E às vezes erramos nisso também. Às vezes escolhemos as pessoas erradas. Foi de errar tanto que eu comecei a cada vez estar mais apurado. Mais detalhar, mais cuidadoso nas perguntas que se faz, na forma como se contrata, em tudo, não é? Exato, em toda a amarração para começar alguém ou dentro da estrutura ou um novo parceiro. E por isso eu posso dizer assim, com 100% de certeza que eu tenho um time que... Assim, eu conheço poucos colegas que têm o nível de otimização que o nosso time tem e o nível de entrega que o nosso time tem. Eu só falo isso com essa confiança porque foram mesmo ali bater pedra junto e chegar a frameworks que funcionavam e a forma de ser aqui. Isso é ótimo. Eu acho que a tua equipa gostava muito de ouvir isso. Vai gostar de ouvir isso porque eu acho que também é importante às vezes nós relembrarmos à equipa que o motivo pelo qual nós estamos onde estamos também é por causa da equipa, não é só o não, empreendedor. Com certeza. O empreendedor, claro, tem uma bagagem muito grande, tem uma responsabilidade muito grande e muitas vezes também pode ser muito o driver, não é? Da ideia, do negócio, do projeto, do que for. Mas ninguém, lá está, voltando um bocado àquilo que estávamos a falar de ser um caminho solitário, não precisa de ser um caminho solitário. Pode ser trabalhar em equipa, pode ser muito, como é que se diz? Em junção, em trabalho em conjunto, de quererem todos mais e se trabalharmos todos mais para um fazer objetivo parte de algo que acredita. Exatamente. E se fazermos todos trabalho em conjunto para chegar a um objetivo maior, toda a gente vai ganhar, toda a gente vai beneficiar. É isso porque eu quero que a minha empresa seja um mecanismo vivo separado de mim. Eu não quero que ela dependa de mim. Hoje eu sei quais são as atividades, ou o Pareto do Pareto, né? Para quem não sabe o que é o Pareto, é o 80-20. Então, qual que é os 20% que você faz hoje, que traz 80% do resultado? E qual que é o 20% dos 20%? Então, é 4 de 64, se fosse fazer a proporção ideal. E quais são os 4% das atividades que eu faço que mais traz valor para a empresa? Hoje eu consigo ter essa clareza. E isso está muito voltado para a parte comercial, porque o comercial eu ainda estou muito à frente. A parte operacional, todo o playbook que a gente já construiu e as pessoas de performance que hoje eu tenho, a pessoa de comunicação, a pessoa de gestão de projeto, são muito melhores do que eu, tecnicamente. E ainda bem. E processos, criaram processos, não é? Criaram processos Claro. que eles depois possam utilizar em que tu não estejas a estar lá micromanaging ou com o dedo em cima a ver que está tudo a fazer bem, porque lá está. Quem quer crescer não pode fazer isso. microgestão nem Exatamente. nada disso, senão não cresce. Exatamente, tens tudo, lá está, o trabalho de casa está tudo feito e está bem organizado, está tudo muito bem estruturado, toda a gente sabe o que é que tem que estar a fazer e quando nós temos essas bases bem trabalhadas, que às vezes é muito difícil de implementar, especialmente quando estamos neste caminho solitário às vezes. É muito desafiador nesse início. E hoje, com a ficha de produto que a gente tem, os processos, um cliente entra, qual que é a primeira ação, a segunda ação, a terceira ação, a gente funciona como uma fábrica. E eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque por mim eu andava com uma camisola com o nosso Notion, porque o nosso Notion é lindo. É mesmo porque aquilo demorou 1 ano para ser desenvolvido. Entendeu? Mas agora é a melhor coisa que existe. Agora a gente consegue atender em escala, porque está ali, é igual montar um carro. São peças que tem que ser encaixadas. É lógico que é muito difícil você botar criatividade numa caixa, mas você consegue colocar numa caixa temporal, você consegue colocar dentro de um framework, entendeu? Não é, cada pessoa inventa como trata um cliente. Não, a gente já sabe o que funciona para geração de leads, negócios clínica dentária. Então eu tenho um playbook dos passos que a gente segue principais para uma clínica dentária.
E depois, se tiver que otimizar, o cliente tem mais budget, tem uma campanha específica y, Ou ajustar Z, pequenos detalhes. ajusta-se. Agora, o básico bem feito tem que estar mapeado. A organização. Mesmo a porque se sai todo mundo hoje da minha empresa, ela morre? Não, Pois, eu não tenho que ser pode capaz ser. de colocar todo mundo, todo mundo que eu digo, novas pessoas nessas mesmas funções e serem capazes de desempenhar. E isso, para um negócio de serviço, é dos maiores desafios iniciais. Eu digo uma coisa, eu costumo dizer que 90% do nosso trabalho é feito quando nós organizamos e planeamos as coisas em antemão. E eu acho que esta coisa dos SOPs e dos processos e do Notion, que é o nosso melhor amigo também para nós, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que ainda bem que tu falaste nesse tópico, porque se calhar um dos problemas que as pessoas têm é não trabalham bem essa organização. Ou então, por vezes, perdem-se. E às vezes, se calhar, é preciso só estar aqui uma wake-up call de ei, olha, estás-te a perder, não estás a ter as coisas organizadas, tens que dar um passo atrás, organizar e depois voltar à ação. Porque se tu não organizares, tu vais por água abaixo. E tens de ter as coisas... Eu concordo 100%. Acho que é muito bom. E ainda bem que tu trouxeste isso aqui. E, olha, mas para terminarmos, então, o nosso episódio hoje... Eu adorava de saber, porque já falámos muito sobre isso e eu sei que tu prezas muito pelo teu tempo pessoal e pelo tempo fora do trabalho e também para ter um excelente equilíbrio entre o work-life balance, não é? Este equilíbrio muito bom. E eu gostava de saber, porque é muito fácil, quando somos empreendedores, esquecemos disso. Sem dúvida. Que sugestões ou o que é que tu tens feito para combater essa dificuldade que nós muitas vezes temos, porque nós respiramos as nossas empresas 24/7, por muito que nós contrariamos. É normal, exatamente. O que é que tu fazes para tentar dar um passo atrás quando é necessário? Boa, então, é muito importante essa pergunta, porque eu sempre tive coisas que eu não abri mão. Então, exercício físico, tempo de qualidade com a minha namorada, não abri mão durante o processo. Só que eu abri mão, por exemplo, de férias, de um espaço de tempo maior sem olhar para aquilo. Até o ano passado, há 2 anos, quando a gente foi a última vez, tem 1 ano e meio que foi a última vez ao Brasil, eu estava trabalhando. Só que dessa vez, até recentemente, eu tirei férias completamente de quase que nem eu levei o computador em caso de alguma coisa, mas nem olhava para nada. E a empresa foi até melhor sem mim. Menos a parte comercial, que ainda depende muito de mim. Claro. Mas o que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho meta de férias. Por quê? Quando você para respirar e para mesmo apagar a luz, assim, ficar assim, blackout sobre o seu negócio, você volta com muito mais energia. Então é 1 semana que te traz 3 meses de produtividade. São 2 semanas que te trazem 6 meses de produtividade. E eu percebi isso recentemente. Então, literalmente, eu brinquei nos stories lá no meu Instagram. Para quem não segue, @JoãoMafra. Mas... Eu literalmente senti isso, eu senti que eu voltei com uma gana, com uma vontade. Eu falei assim, não, eu tenho que tirar mais vezes férias, vai entrar no meu OKR pessoal, literalmente a quantidade de férias que eu tenho que tirar no próximo ano. Eu acho isso ótimo. Aliás, eu tinha-te dito também há uns tempos atrás, quando falámos, que houve um período grande da minha vida em que eu, e muito também por causa da pandemia, em que eu não tirei férias. Eu literalmente só trabalhava, não tirava férias. E foi dos maiores erros. Eu quase... Não sei, o burnout é uma coisa muito específica, não sei se cheguei a esse ponto, mas estava muito perto e eu acho que foi muito prejudicial para mim e já há inúmeras histórias que eu ouço também de outras pessoas que contam a mesma coisa e foi por isso que eu, a partir desse momento, que eu comecei a marcar férias no início do ano. Chega a janeiro, as férias estão todas marcadas para o resto do ano e eu não posso, eu por muito que queira naquela semana trabalhar, não posso. É uma disciplina que tem que ser feita, que lá está. Eu defini aquilo, tenho que cumprir aquilo, porque é um objetivo e é uma disciplina que eu estou a fazer de mim para mim. E nós muitas vezes esquecemos, não é? Nós temos sempre o compromisso com aquela pessoa, o objetivo com aquela pessoa, conseguir fazer aquilo com aquela pessoa, esquecemos de nós. E não podemos. Nós temos que também manter o compromisso e o objetivo connosco, não pode ser só com os outros. E eu comecei a fazer isso e eu acho que tens toda a razão, é muito importante. E mais, também falaste sobre... não abrir mão do exercício e o tempo com as pessoas queridas, não é? Exato. E eu acho que se nós não passarmos tempo com as pessoas queridas, nós não nos ligamos. E não temos não temos aquele relaxamento porque fazem-nos bem, porque nos fazem felizes. E mais, como estavas a dizer, o exercício. Eu acho fundamental. Não só para a saúde, mas para a saúde mental, que são a mesma coisa, não é? A saúde mental faz parte da saúde.
Mas eu acho muito, muito importante. E ainda bem que tu disseste isso, porque lá está, quando nós paramos, nós voltamos com outro meio. É quase um reset, não é bem um reset, mas é quase um reset, não é? É quase como eu vim de férias, eu agora tenho 1 milhão de ideias. Ficou tudo ali a processar e agora estou aqui fresh, quero novas ideias, já sei o que fazer, já sei como aquele problema que eu tinha já não é problema, já está tudo outra vez. E não só os fins de semana, mas também assim 2 semanas de férias. Não, e o que diretas. você falou, até para responder geral a essa pergunta, eu faço terapia com o Mário Ribeiro e depois até te mostro quem é. E não tem problema nenhum em falar de terapia, às vezes as pessoas falam, nossa, tá tabu. doido. É tabu, não é? Cara, pra mim é igual nutrição. Você precisa de um nutricionista para te guiar na alimentação e um terapeuta para te guiar mentalmente. Exatamente. Faz muita diferença, é muito bom. E aí o Mário explicou uma coisa para mim no início, quando eu comecei o processo com ele, que fez muita diferença para mim, que ele separou em 3 grandes pilares aqui a vida. O eu, relacionamentos, então relacionamento interpessoal, pessoas no trabalho, amoroso, tipo, o que é que seja, relacionamentos, e profissional. O eu, ele vem primeiro porque ele é a base dos outros todos. Então, quanto mais você trabalha no eu, mais o resto performa bem. E o que é o trabalhar no eu? É passar tempo com você mesmo, é desligar completamente, é estar com as pessoas que você ama, você vai estar trabalhando no seu eu e nos seus relacionamentos. Então, isso te capacita para o resto dos outros pilares que você precisa na vida. Então, as pessoas acham que elas estarem ocupadas é elas estarem produtivas. Não é verdade, porque quanto mais você desliga do eu, para segurar essa parte, para focar totalmente, eventualmente você se perde nisso. Então, eu por acaso deixo um desafio para ti e para outras pessoas, não sei se tu já fizeste isto, mas é olhar para a quantidade de horas que tu tens por semana e ver quanto tempo livre é que tu realmente tens. Porque tu, quando fizeres o exercício, que depois eu mostro também, e se calhar trago isso para um próximo episódio como um tema, é quando nós começamos a ver, ok, eu passo 8 horas por dia a dormir, então multiplicar pelos dias é isto, e depois eu passo X horas a comer e multiplicar pelos dias é isto, e quando nós olhamos para o final, nós vemos que na verdade nós ainda temos muitas horas livres que se calhar não estamos a usufruir da melhor forma. E se calhar, se nós passarmos muito, ou não todo, porque temos que equilibrar, mas uma grande parte disso a trabalhar em nós, se calhar nós conseguimos manter esses pilares de uma forma muito mais sustentável do que temos feito. Eu fiz esse exercício há uns meses atrás e sinto que, desde aí, sinto-me muito melhor, porque foquei-me também um bocadinho em mim e a passar tempo comigo. Não só com as pessoas que são queridas, porque isso também dá força, mas também passar tempo comigo e fazer coisas por mim. E lá está, as férias entram também nesse fator. E eu acho que esse exercício de ver a quantidade de horas e retirando as horas que temos por semana para depois ver quantas é que sobra, e depois dessas horas que sobra, mais ou menos ver onde é que nós conseguimos meter ali mais uma coisinha que nos ajuda por semana a melhorar. Sim. E eu acho que é um exercício muito interessante e que se deve fazer. E deixo o desafio para ti, mas também para os outros. Eu acho muito interessante, sim. Eu não parei para mapear, mas eu sei que com certeza tem ainda mais tempo para eu estar comigo. Exato. E às vezes o estar comigo é, muito genuinamente, ficar deitada a ver uma série. Às vezes é só o que precisamos. Para mim, o momento que eu acostumei quando eu fiz voluntariado e tudo isso, a explorar muito as cidades andando. Sim. Então eu adoro caminhar. Ouvindo meu podcast, ouvindo música, ouvindo nada. E para mim isso é um dos grandes pilares do tempo comigo. É o tempo que eu faço o meu cardio ali, ando durante 1 hora. E, cara, vem ideias, vem pensamentos interessantes, vem insights. E eu é limpar a casa. Pois. Eu sei que isto é estranho, mas tipo, pôr a roupa a lavar, limpar a casa, fazer coisas assim, que é tão hábito mecânico que eu estou a ouvir um podcast, estou a falar ao telefone com alguém, ou fazer alguma coisa que é para mim. Exato. E depois sinto-me, ou no carro, quando estou a ir para um sítio para o carro, eu venho a ouvir o podcast. É a melhor coisa. Isso. É exatamente isso. Ou às vezes, foi como eu disse, às vezes não tem que ser coisas desse género, às vezes pode ser só mesmo não estar a falar com ninguém e só a ver a nossa sériezinha, ou a ler o nosso livro, ou a fazer aquele nosso momento que é nosso. Eu acho fundamental e eu acho que é uma boa mensagem final para deixar. Foi uma mensagem um bocadinho mais longa, mas acho que é muito importante. Acho que era muito importante. Com certeza. E espero que as pessoas ouçam isto e pensem, ok, não há um modelo standardizado, temos que encontrar o nosso caminho desse modelo, mas que tenham aqui outra perspectiva diferente
muito não há boa e genuína. Exato, não há nada one size fits all, né? Não há nada, exatamente. E a pessoa entende o que funciona mais para ela, né? Então, total, essa mensagem é super importante, ainda mais para quem quer empreender. Olha, muito obrigada, João, por estares aqui junto. hoje. Gostei Obrigado pelo muito. convite. Gostei muito mais uma vez de falar contigo. Já falas inúmeras vezes, mas espero também. Exato, depois a sua falamos malta mais. tem que ir lá te assistir no FOMOcast. O teu o podcast que daqui a também. pouco vai sair o seu episódio. Exatamente. E obrigada mais uma vez por estares aqui e pelo insight que deste. E então vamos dar por hoje terminado o episódio de hoje, no podcast do Mindset. Espero que tenham gostado e até para a semana. Obrigada!